Olá, meus irmãos. Vamos avançar na nossa matéria de análise da segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Na aula passada nós começamos a analisar a seção que vai do versículo 5 até o versículo 11, ok? Vamos avançar aqui, só para a gente recapitular um pouco o que a gente tem visto. Nós começamos a ver a saudação, então já expliquei para vocês os detalhes a respeito da saudação. Então, nós fomos para essa partezinha, nessa segunda sessão, que fala de elogios do apóstolo Paulo. Então, o restante do capítulo 1 vai se deter a elogios e encorajamentos por parte do apóstolo Paulo. Então, nos versículos 3 e 4, ele louva a Deus pelo crescimento dos tessalonicenses. Então, lembre-se que ele fala da fé que cresce e também do amor que vai aumentando, ok? Então lembre-se disso, ele está aqui elogiando a eles pelo crescimento da fé, pelo crescimento do amor. E então, no versículo 4, ele menciona aqui a constância e fé deles ao suportarem as tribulações, ok? Então ele conseguia perceber, note que ele disse aqui, à vista da vossa constância e fé em todas, veja aqui, em tribulações. Então, nas tribulações, o apóstolo Paulo os elogiava por poder ver na vida deles a constância e fé, ok? E então, nós partimos aqui para o versículo 5, que é onde o apóstolo Paulo ele vai comentar um pouco sobre esse ato deles suportarem as tribulações com constância e fé. Eu expliquei para vocês aqui nessa tela como esse texto pode ser considerado uma espécie de hino, uma espécie de poesia, por causa dos paralelismos, por causa dos recursos estilísticos, ok? E então nós fomos aqui para o versículo 5. No versículo 5, o apóstolo Paulo diz que algo é sinal evidente ou uma indicação do juízo de Deus. O que é este sinal evidente? É o que ele falou no verso 4, especialmente no que ele estava falando a respeito da constância e fé, ok? Então, essa constância e fé deles nas tribulações era uma indicação do juízo de Deus, ou uma indicação do que iria acontecer no juízo de Deus, que era o quê? Eles seriam considerados dignos do reino de Deus. Então a constância e fé deles nas tribulações, nas dificuldades, ao suportarem tudo isso por causa do reino, então ele diz aqui, estáis sofrendo, então por causa do reino, eles estarem suportando tudo isso, fariam com que eles fossem considerados dignos do reino de Deus. Como esse texto é um texto importante para a escatologia do Novo Testamento, eu trouxe aqui o texto de Lucas 20, que é um texto paralelo em que mostra a mesma ideia apontando para a era vindoura e para a ressurreição, ou seja, falando aqui a respeito da chegada da era vindoura e da ressurreição como sendo na vinda de Cristo. Então, Atos 14, 22, para comentarmos um pouco também a respeito da relação entre o reino de Deus e as tribulações presentes, ok? Então, tendo explicado o versículo 5, nessa aula, então, nós vamos avançar aqui para o versículo 6, ok? Então, note que ele começa dizendo um se de fato é justo com Deus. Este se aqui, ele tem a força de um já, certo? Ou já que é justo para com Deus. Então, por isso que ele diz se de fato, certo? Esse de fato é para ressaltar a força deste se, visto que essa expressão de fato não tem na língua original. É uma tradução para ressaltar a força do se, mostrando que ele funciona como um já. Então, já que é justo para com Deus, ok? Então, ele menciona aqui a palavra justiça,
que ele mencionou também no versículo 5, ok? Então, é justo para com Deus, ou no juízo de Deus, o que ele vai fazer? Ele vai, então, dar em paga tribulação aos que vos atribulam, certo? Então, quando ele diz aqui paga tribulação, essa palavrinha paga, ela significa uma recompensa, é algo que é dado em troco de outra coisa. Então, o fato deles atribularem os Tessalonicenses seria recompensado com tribulação, ok? Como eu mencionei na aula passada também, aqui o apóstolo Paulo vai fazer um jogo de palavras com a palavrinha tribulação, atribulam e sois atribulados, ok? Então você nota que existe aqui um jogo de palavras transmitindo uma espécie de balança. Então, para os que vos atribulam, Deus vai dar tribulação. Para os que são atribulados, Deus vai dar alívio, ok? Então, você tem aqui dois tipos de recompensas. A primeira recompensa é a tribulação, a segunda recompensa é o alívio. A recompensa da tribulação será dada aos que estavam atribulando os crentes. E o alívio será dado para os atribulados, ok? Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo, então, é que que haverá um tempo no futuro em que Deus fará justiça. Ele vai dar tribulação para quem atribula e vai dar alívio para quem é atribulado, ok? Isso daqui é muito importante, certo, irmãos? Também por uma questão apologética. Muito se discute a respeito de onde está Deus quando acontecem situações como os terrorismos no World Trade Center e em outros lugares, quando acontece a opressão, quando acontece a desigualdade social, quando pessoas morrem por conta de fome, enquanto outras vivem muito fartamente. Onde é que está Deus em tudo isso? Aqui o apóstolo Paulo, ele parte do pressuposto de que existe injustiça neste mundo. Então ele está dizendo que existe pessoas que causam tribulação sobre outras pessoas. E essas tribulações são injustas. Mas há de chegar um dia em que Deus fará a justiça, que aqueles que atribulam serão atribulados, e aqueles que são atribulados serão aliviados, ok? Então, aqueles que questionam onde está Deus, poderiam então fazer o seguinte exercício: vamos retirar Deus da equação, vamos retirar Deus então da história da humanidade. O que nos resta? Só nos resta a injustiça. Não há nenhuma esperança de justiça. Agora vamos colocar Deus na equação de novo. Trazendo Deus, o Deus das Escrituras, para a equação, então Deus nos traz a esperança. E é exatamente isso então que Paulo está tentando animar os seus leitores. Trabalhar a esperança deles, que eles não olhem simplesmente para a situação presente, mas para a situação futura, ok? Outro ponto importante também é que o apóstolo Paulo coloca o alívio, certo? Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus. Então, por que é importante a gente mencionar isso? Essa palavrinha quando aqui é a partícula grega en, ok? Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que este alívio acontecerá na manifestação. É essa a ideia, na manifestação do Senhor Jesus Cristo. Isso é importante por dois motivos. Em primeiro lugar, pelo que ele vai comentar no capítulo 3, que pessoas estavam descansando, estavam querendo deixar de trabalhar com base em erros doutrinários relacionados à vinda de Cristo.
É como se Paulo estivesse dizendo que o período do descanso realmente só chegará quando Jesus vier, ok? Mas o mais importante aqui é a conexão que o apóstolo Paulo faz entre a chegada do reino, o julgamento de Deus e a chegada, então, a ira de Deus sobre os homens, o derramamento da ira de Deus, o derramamento da tribulação sobre aqueles que a tribulam, e tudo isso é conectado com a vinda do Senhor Jesus Cristo no futuro, ok? Então, o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é representando a escatologia do Novo Testamento, que coloca a segunda vinda de Cristo como sendo o período do juízo, um período de juízo e um período onde o reino será trazido, certo? Então, note, como eu comentei, que essa justiça, ou seja, a paga tribulação e o alívio acontecerão na manifestação do Senhor Jesus Cristo. Essa manifestação, a palavra traduzida aqui por manifestar, é a palavrinha literalmente Apocalipse, ok? Então vou colocar aqui transliterado por português, é a palavrinha Apocalipse, que significa revelação. Então Paulo está falando aqui da revelação do Senhor Jesus Cristo, que é uma clara referência à sua segunda vinda, certo? Então, mesmo que você seja um pré-tribulacionista, ou seja, mesmo que você acredite que vai haver um arrebatamento antes da tribulação, é necessário que se assuma que aqui o apóstolo Paulo não está tratando do arrebatamento, ele está tratando da vinda, da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, onde ele trará o juízo, onde ele trará a ressurreição, onde ele trará o reino, ok? Isso é indicado ainda mais por 3 elementos que marcarão essa segunda vinda. Em primeiro lugar, é dito aqui, na verdade são 4 elementos. Em primeiro lugar, que o alívio será juntamente conosco, ou seja, na segunda vinda de Cristo haverá uma espécie de reunião dos santos, ok? Então vocês vão ser aliviados juntamente com os outros santos que estão sendo atribulados em outros lugares. Então a segunda vinda marcará um ajuntamento dos santos, o que é expresso lá em Mateus capítulo 13, especialmente na parábola do joio e do trigo, onde o Senhor Jesus Cristo fala que quando o Filho do Homem vier com os anjos, ele vai reunir os seus eleitos dos 4 cantos da terra. O segundo aspecto, então aqui eu vou colocar o primeiro aspecto que marcará a segunda vinda, o segundo aspecto é que ele diz que vai ser do céu, exibindo aqui o ensino lá de Atos capítulo 1, finalzinho de ali Atos capítulo 1, versículo 9, quando eles olham Jesus subindo do céu e o anjo diz que da mesma forma que ele subiu, ele virá. Então a vinda do Senhor Jesus Cristo marcará uma descida de origem do céu, ok? Em terceiro lugar, é dito aqui que vai ser com os anjos do seu poder. Mais uma vez fazendo uma referência a Mateus capítulo 13, Mateus capítulo 24, certo? Mostrando que a vinda do Senhor Jesus Cristo será uma exibição de poder. Então, quando diz com os anjos do seu poder, são os anjos que agem de acordo com o poder do Senhor Jesus Cristo. Então vai ser uma manifestação poderosa, uma exibição do poder divino do Senhor Jesus Cristo através dos seus anjos, ok? E em quarto lugar, é dito aqui que vai ser em chama de fogo. E então você tem aqui no versículo 8 uma referência ao texto, uma provável referência aqui, certo? Ao texto de Daniel capítulo 7, versículos 9
até 9:10, onde é dito lá que quando o ancião de dias se sentar no seu trono, e essa é uma outra forma de descrever a segunda vinda de Cristo, ele vai ser rodeado de chamas de fogo, rodeado de fogo ardente, um rio de fogo manava e saía de diante dele, ok? Então essa chama de fogo aqui não precisa necessariamente ser uma chama de fogo de justiça, mas aqui no contexto é colocado sim como uma exibição de justiça. Tanto é que ele então fala que nessa chama de fogo, ou nessa vinda, dessa forma, ele também tomará vingança contra os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho. Então, só para a gente encerrar essa partezinha aqui da segunda vinda, o que o apóstolo Paulo então está dizendo? Que quando o Senhor Jesus Cristo vier, vai haver uma espécie de retribuição. Retribuição para os que sofrem, alívio. Retribuição para os que atribulam, vai haver tribulação, ok? E então ele descreve essa segunda vinda, isso é o centro do hino, a chegada do Senhor Jesus Cristo, como sendo este momento em que tudo isso vai acontecer, ok? E então, no versículo 8, ele retoma a questão da retribuição. Depois de falar da vinda, ele retoma a questão da retribuição com a palavrinha vingança. Ele tomará vingança. E ele então menciona aqui, note que ele tem dois contras, ok? Um contra aqui no começo e outro contra aqui na metade do versículo, que são divididos por uma partícula i. Ou seja, ele vai tomar vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o Evangelho. Então você tem aqui a descrição de dois tipos de pessoas, ok? Aqueles que não conhecem a Deus e atribulam. Provavelmente aqui você tem uma referência aos que estavam atribulando como sendo gentios, ok? Aos gentios perseguidores. Lembra da primeira carta aos Tessalonicenses? Que o apóstolo Paulo menciona que eles estavam sendo perseguidos pelos seus próprios patrícios, pelos seus próprios conterrâneos. Então havia gentios pagãos que estavam perseguindo eles. Então o apóstolo Paulo está dizendo que quando o Senhor Jesus Cristo vier, ele tomará vingança contra os perseguidores pagãos e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Provavelmente estes que não obedecem ao Evangelho são judeus, os perseguidores judeus, que provavelmente eram os motivadores dos perseguidores gentios, ok? Então nós sabemos que os judeus também realizavam perseguições, eles perseguiram Paulo ali em Tessalônica também, certo? Então o apóstolo Paulo está falando que esses dois grupos de perseguidores irão ser vingados, retribuídos devidamente na segunda vinda de Cristo, ok? Mas, obviamente, que aqui você tem uma implicação interessante para a teologia, mostrando então que tanto aqueles que ouviram o Evangelho, quanto aqueles que não ouviram o Evangelho, são duplamente condenáveis diante de Deus. Aquelas pessoas que não ouviram o Evangelho, elas são culpadas diante de Deus por não conhecerem a Deus, sendo que Deus se fez conhecer a eles. Este é o argumento de Romanos capítulo 1. O que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, mas os homens abafam o conhecimento de Deus e criam seus próprios ídolos. Está aqui falando dos gentios, ok? Então, isso torna o homem indesculpável diante de Deus. Agora, aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho, e na época do apóstolo Paulo, o Evangelho
os judeus, basicamente, eram os que mais tiveram oportunidades, por isso que ele coloca aqui como sendo, eu entendo que ele está direcionando aos judeus. Então, aquele que ouve o evangelho e despreza, nas palavras de Calvino, ele é duplamente condenado. Ele não só é condenado por rejeitar a Deus, como ele também é condenado por rejeitar o evangelho de Deus, ok? Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo que na vinda do Senhor Jesus Cristo vai haver um processo de retribuição, um processo de vingança, certo? E então nos versículos 9 e 10, você também tem a manutenção da ideia de retribuição. Versículo 9 ele fala que estes sofrerão penalidade, certo? E você tem aqui dois termos gregos, sofrerão penalidade. A ideia aqui é de uma pena, de um castigo, e este sofrer, a ideia é de algo que é feito por justiça, é uma condenação por justiça. Então eles receberão a condenação. Qual é a condenação, certo? Então deixe-me anotar aqui que sofrer a penalidade é basicamente ser condenado. Então eles serão condenados à eterna destruição, ok? Então quando o apóstolo Paulo fala aqui de destruição, note, ele não está falando aqui de aniquilação, ok? Porque ele fala de uma eterna destruição. A aniquilação total da pessoa, ela automaticamente exclui a ideia de eterna. Nenhuma aniquilação é eterna, ok? Então a eterna destruição, ela tem a ideia de uma eterna ruína. A palavra destruição, ela aparece em outros lugares do Novo Testamento como se referindo a ruína. Por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 5, o apóstolo Paulo fala lá para aquela pessoa que estava pecando ser entregue a Satanás para destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então note que a ideia de destruição não é uma ideia de aniquilação, é uma ideia de arruinação. Ou seja, que a carne fosse arruinada. E eu entendo, a minha interpretação desse versículo é que aqui ele está falando da carne, natureza pecaminosa, para que ele sofresse a ruína na natureza pecaminosa, para o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Também em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9, o apóstolo Paulo diz lá que algumas coisas, ele fala lá de cilada, concupiscências insensatas, afogam os homens na ruína e perdição. Então, essa é a ideia da palavra destruição, é a palavra ruína, ok? Então, é uma ruína eterna, é um estado eterno de danação. E o que marca, o que arruína o ser humano? É o fato dele ser banido da face do Senhor e da glória do seu poder. Ou seja, o inferno, ele é uma ruína, porque lá os homens não podem contemplar a face do Senhor. Porque lá os homens não podem ter comunhão. É essa a ideia, certo? Lá não existe comunhão com o Senhor no inferno. Essa é a maior ruína de todas. É uma eterna ruína que é uma comunhão, ok? Então estes que perseguem, estes que desprezam a Deus e perseguem, sofrerão a condenação do inferno, a condenação de serem banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, referindo-se então à vinda do reino de Deus. Quando ele, então você tem aqui uma outra aparição da palavrinha quando, no versículo 10, certo? Só que agora já não é mais a palavrinha en, aqui é a palavrinha rotan, que especifica uma época. Então, na época em que ele
vier. Então você tem a descrição da segunda vinda como sendo uma era, a chegada da era. O que é que vai marcar esta era? A era em que o Senhor Jesus Cristo vai ser glorificado nos seus santos e admirado em todos os que creram, ok? Então, naquele dia, ele então vai ser glorificado e admirado, certo? Então, a vinda do Senhor Jesus Cristo vai ser a vindicação dos que creram. Lembrando da aula passada, aqui se prova no versículo 10 que o que o apóstolo Paulo está dizendo não é salvação por obras. Não é que aqueles que suportam a tribulação vão merecer ir para o céu. Não, mas aqueles que creram, certo? E que eles sofreram, e quando o Senhor Jesus Cristo vier, a fé deles vai ser vindicada. Jesus vai ser glorificado e admirado na chegada desta era, que é a chegada do reino de Deus, que vai ser iniciado pela vinda de Cristo, pelo julgamento e pela ressurreição, ok? Então é isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. Então, em resumo, irmãos, qual é a lição central do apóstolo Paulo aqui? Ele está encorajando eles a perseverarem. Por que vale a pena perseverar? Por que vale a pena manter a constância e a fé? Por que vale a pena suportar? Porque haverá justiça no futuro. Vale a pena saber que um dia o Senhor Jesus Cristo há de vindicar nossa fé. Que no Senhor o nosso trabalho não é vão, como o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, ok? Então o apóstolo Paulo está trabalhando essa deficiência dos tessalonicenses em relação à esperança deles. E isso é muito importante para nós nos nossos dias também, ok, irmãos? Então, muito embora no nosso país, aqui no Brasil, nós não soframos a perseguição, mas nós sofremos as tribulações. Nós vivemos em um mundo de injustiça. Nós vivemos em um mundo onde nós sofremos opressões de todos os lados, certo? Opressões das mais diversas formas. Você tem opressões financeiras, você tem opressões da lascívia, um mundo muito sexualizado no dia de hoje. Então, ser crente no século XXI é igualmente difícil como era ser crente na época do apóstolo Paulo. Só que agora as dificuldades são outras, as tribulações são outras. E nós precisamos saber que haverá o dia do alívio, haverá um dia em que nós sentiremos alívio quando o Senhor Jesus Cristo vier. E este mundo, que é um mundo perseguidor, um mundo que atribula, que oprime os cristãos, ele será duramente castigado, duramente condenado à eterna destruição, a serem banidos da face do Senhor, ok? Por conta disso, nós precisamos manter o foco, a constância e a fé, sabendo que Deus haverá de fazer a justiça por nós quando o Senhor Jesus Cristo vier, ok? Então, nós cristãos não temos tempo nem espaço para reclamar da vida. Então, quanto mais a gente olha para o futuro, menos a gente reclama da vida presente. Nós continuamos firmes, olhando para o momento da nossa vindicação quando o Senhor Jesus Cristo vier, ok? Então é isso, irmãos. Vamos encerrar aqui a nossa aula. Na próxima aula, então, a gente encerra a análise do capítulo 1. Então fiquem com Deus e até lá.